Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Boa noite, eu quero saudar a todos que neste momento estão ligados, conectados conosco através da internet. Que Deus possa abençoar sua vida, sua casa, sua família. Eu quero convidar você hoje para caminhar comigo no tema o coronavírus e o fim dos tempos. Como vocês podem ver, hoje abri mão de prosseguir em nosso tema do mês, trabalhando com Deus. Devido à crise mundial que estamos vivendo, causado pelo Covid-19, o coronavírus, tenho visto muitas pessoas se perguntando se estamos vivendo os últimos dias. Se o coronavírus é sinal de que Jesus já está voltando. Na verdade, desde o Pentecostes, nós estamos vivendo neste período bíblico chamado de os últimos dias. O evento em que o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne, sobre todos os povos, após a morte e ressurreição de Jesus Cristo, inaugurou este período, que também corresponde ao período da graça, que é o tempo profetizado por Joel, segundo está escrito no seu livro, no capítulo 2, verso 28 ao verso 31. O apóstolo Pedro, no dia do Pentecostes, quando o Espírito de Deus foi derramado sobre toda a carne, afirmou ter se cumprido a palavra de Deus, anunciada pelo profeta Joel, inaugurando desta forma o período que chamamos de os últimos dias, conforme podemos ler em Atos, capítulo 2, do verso 16 ao verso 18. Diz assim a palavra de Deus: isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Portanto, nós já vivemos os últimos dias, segundo o apóstolo Pedro. Desde o Pentecoste, nós já vivemos os últimos dias. Para compreendermos melhor estes eventos no tempo e como o coronavírus se encaixa nessa história, irei refletir com vocês no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 21. Onde Jesus faz um discurso escatológico com o fim de apresentar aos seus discípulos alguns sinais do final dos tempos. O discurso de Jesus parece estar dividido em 3 sessões. Uma sessão trata do princípio das dores, do verso 7 ao verso 19. Outra sessão trata da destruição de Jerusalém, dos versos 20 ao verso 24. E a última sessão de sua segunda vinda, dos versos 25 ao 28. Hoje, nós iremos destacar a passagem onde encontramos uma referência vaga ao coronavírus. Essa passagem se encontra dentro da primeira sessão, quando Jesus trata do princípio das dores. Essa primeira sessão é chamada dessa forma, pois se refere a um período inicial de dores que antecede a tribulação. Período este que será governado pelo anticristo. O período chamado princípio das dores abrange o tempo da primeira vinda de Jesus até a tribulação e logo depois teremos então a volta de Jesus em glória. Todos os sinais citados dos versos 7 ao 19 são sinais do período do princípio das dores. E estes sinais começaram
acontecer logo após o Pentecostes. E ainda continuam acontecendo em nossos dias. E se estenderão com maior grau de sofrimento no período da tribulação e da grande tribulação. Vejamos então o verso que faz uma vaga referência ao coronavírus. Na verdade, o verso faz referência a pestes e epidemias, de forma generalizada. Por isso, podemos incluir o coronavírus no texto. Jesus anuncia o surgimento de pestes ou epidemias. Eu quero convidar você a ler comigo Lucas, capítulo 21, versículo 11. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes. A palavra pestes pode ser traduzida também como epidemias, em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Neste verso 11, temos o anúncio de diversos sinais dos últimos dias. Nós vamos olhar para cada um deles mais atentamente. Terremotos. Essa palavra também pode ser traduzida como catástrofes. O texto quer dizer que diversos acontecimentos naturais iriam ocorrer trazendo destruição. E não demorou muito para que as catástrofes acontecessem. No ano 61 depois de Cristo, a cidade de Colosso e de Laodiceia foram destruídas por terremotos. A cidade de Pompeia foi destruída durante uma grande erupção do vulcão Vesúvio, no ano 79 depois de Cristo. Recentemente assistimos, assustados, um tsunami que devastou as Filipinas. Fomes. Quando olhamos os registros históricos e o livro de Atos, percebemos que essa fome citada por Jesus aconteceu nos tempos de Cláudio. Os historiadores romanos afirmam que apenas em Roma houve registro de 30.000 mortes relacionadas à fome. Tudo isso foi registrado na história por nomes como Tácito e Eusébio. Os registros mostram que ela foi muito severa em Jerusalém. Flávio Joséfo, historiador, também afirma que muitas pessoas morreram. A Judéia foi especialmente atingida e muitos discípulos enviaram ajuda aos irmãos da Judéia neste período, conforme podemos ler em Atos, no capítulo 11, do verso 27 ao 29. Tudo isso ocorreu, conforme o texto bíblico, no período do reinado de Cláudio. A fome, ela pode surgir como causa de um colapso financeiro. Sabemos que neste momento de nossa história, isto poderá vir a acontecer, se não agirmos com responsabilidade. Pestes, conforme eu disse, essa palavra também pode ser traduzida por epidemias. A história da humanidade ela é marcada por diversas epidemias. Acredito que a mais lembrada é a peste negra, que na segunda metade do século XIV matou quase metade da população europeia. E por coincidência, ela se originou na China. Alguns anos atrás, em 1918, nós tivemos também a gripe espanhola. Ela fez 21 milhões de vítimas. Atualmente, vivemos em uma crise epidêmica. O mundo está paralisado diante do coronavírus. Mas assim como os demais sinais citados nesta primeira sessão do Evangelho de Lucas, precisamos compreender que todos estes sinais poderão surgir novamente no futuro. Também Jesus menciona acontecimentos terríveis e grandes sinais. Não se sabe ao certo que acontecimentos e grandes sinais sejam estes. Para alguns, a bomba nuclear de Hiroshima se encaixa neste contexto. Outros afirmam que
a ida do homem à lua. Ainda outros dizem que se refere ao grande avanço da economia israelita, confirmando assim a profecia de que o deserto haveria de florescer. Mas hoje nosso foco é compreendermos esta epidemia, o coronavírus, à luz da Bíblia. E como devemos lidar com ele. Podemos afirmar que certamente o coronavírus é um dos sinais dentre os muitos outros sinais que Jesus nos tem dado. Portanto, eu afirmo, o coronavírus é um sinal da fidelidade de Deus. Diante de tudo que refletimos até aqui, podemos afirmar que o coronavírus é só mais uma epidemia dentro desta linha de tempo da primeira vinda de Jesus e sua segunda vinda. O coronavírus é só mais um sinal, entre muitos sinais, de que a palavra de Jesus permanece viva, de que sua palavra é verdadeira e está se cumprindo em nossos dias. Não sabemos quando Jesus voltará, mas os sinais são confirmações de que ele voltará e de que os dias que ele falou estão se cumprindo. Nós cristãos não devemos ficar alarmados com medo dos últimos dias. A concretização do plano de Deus significa para nós entrarmos finalmente no reino do nosso Pai e vivermos a vida abundante que Jesus nos prometeu. Vermos os sinais se cumprindo deveria provocar em nós maior confiança, pois só nos mostra que Deus está no controle da história e que Ele é fiel. Jesus espera que compreendamos esta epidemia como os demais sinais que Ele indicou a nós, como um anúncio de que a nossa redenção está próxima. Veja as palavras de Jesus em Lucas, capítulo 21, verso 28. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Então eu quero dizer a você, não se entregue. Não tenha medo. Permaneça firme na fé. Não sabemos o dia, mas o Senhor virá para nos buscar. O que devemos fazer neste tempo de coronavírus? Primeira coisa, não julgue a Deus. Isaías, capítulo 55, verso 8 e 9 diz assim: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Não diga que Deus é injusto por permitir esta epidemia. Não sabemos o que Deus está escrevendo na história através dela. Não conseguimos compreender o que Deus está realizando através desta epidemia. E como ela é usada e trabalhada por Deus para o seu projeto de redenção da humanidade e de todo o universo. Nós não temos essa compreensão. Nós não conseguimos enxergar tudo o que Deus está realizando. Portanto, não julgue a Deus. Confie nele. A segunda atitude, seja misericordioso. Mateus capítulo 5, verso 7 diz: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Neste momento, você não pode ter contato com outras pessoas, mas você pode orar por elas. Então eu diria para você, ligue para alguém e ore por ela. Você também
pode fazer boas ações. Você pode ajudar os idosos fazendo o mercado, a compra daquilo que eles necessitam para eles. Você pode espalhar palavras de esperança, de ânimo, neste tempo de crise, através da internet. Terceiro princípio, não seja irresponsável. Provérbios, capítulo 14, verso 16 diz: o sábio é cauteloso e evita o mal, mas o tolo é impetuoso e irresponsável. Não pense que você é imune ao coronavírus. Por isso eu peço a você, siga todas as orientações de nossas autoridades para proteger você e as pessoas que estão próximas a você. Não desafie as ordens de nossas autoridades neste momento. Elas não estão contra nós e nem contra Deus. O quarto princípio, não seja aproveitador. Provérbios 22, versículo 1 diz: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. Não use este momento para se enriquecer à custa da necessidade das demais pessoas. Não se faça também de vítima para ganhar cestas ou outros benefícios, sendo que você não precisa. Lembre-se que a ajuda que chega a você desnecessariamente pode faltar para quem verdadeiramente precisa dela. Quinto princípio, não entre em pânico. Mateus 28, verso 20, o final dele diz assim: disse Jesus, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Lembre-se que nossas vidas estão nas mãos de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração. Ele te guardará em todo o tempo. Ainda que você seja pego por esta epidemia, por este vírus, lembre-se que nenhum fio de seu cabelo cai sem que Deus o saiba. O sexto princípio, estreite seus relacionamentos. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Aproveite este tempo para estreitar suas relações com seus familiares, amigos e irmãos. Como você pode fazer isso? Se você tem relacionamentos que se encontram quebrados, esta é uma boa oportunidade para você enviar para essa pessoa um pedido de perdão. Para você ligar para essa pessoa e buscar reconciliação. Se você tem amigos que não vê há anos, aproveite este tempo, ligue para ele. Também você pode aproveitar e estreitar o seu relacionamento com a esposa, com os filhos, relacionamento familiar. Aproveite este tempo, jogue o War com seus filhos, jogue detetive, banco imobiliário. Aproveite este tempo com a sua família. Faça também, junto com a sua família, os deveres da casa, os trabalhos domésticos. Construa, neste período de crise, um relacionamento saudável dentro de sua casa e com seus amigos. O sétimo princípio que eu quero deixar é: pregue a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2 e o verso 3, a primeira parte somente do verso 3, diz assim: pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Este é um tempo que você pode pregar a palavra de Deus em sua casa,
fazer o seu culto doméstico, você ter um tempo para contar as histórias bíblicas para os seus filhos, orar junto, agora com sua esposa, a esposa com seu marido. Este é um tempo de você firmar os princípios e valores de Deus na sua casa. Também você pode evangelizar através da internet, do WhatsApp e de outros mecanismos, né, que a internet oferece a você. Talvez você tenha tempo agora para, quem sabe, mandar para os seus amigos uma palavra de salvação. Talvez muitos dos seus amigos estejam se sentindo só neste momento. Alguns podem até estar em pânico, né? Ou mesmo entrando em depressão, com medo talvez da morte. E você pode então falar para eles que Deus os ama, e os ama muito. E que independente do que venha a acontecer no futuro, que Jesus Cristo quer fazer deles mais que vencedores. Este é o tempo de você falar de Cristo para os teus amigos, para você mostrar a sua fé e a sua firmeza em Cristo. Diga a eles que Jesus morreu por eles na cruz e que se eles crerem terão a vida eterna e que a morte então já não pode mais vencê-los em Cristo Jesus. Eu quero concluir dizendo, o coronavírus é somente um sinal que reafirma que Jesus é o Filho de Deus. Estes sinais foram anunciados por ele antes que viessem a acontecer. Portanto, o cumprimento destes sinais devem fortalecer em nós cristãos a nossa fé e a esperança do novo céu e da nova terra. Por isso eu quero dizer hoje a você, não tenha medo. Jesus Cristo morreu numa cruz por amor a você. Então não precisa duvidar do seu amor, porque Ele já demonstrou o seu amor por você. Ele deseja o melhor para você. Confie em Deus neste tempo de crise e de dificuldade. Vamos enfrentar esta crise epidêmica como verdadeiros cristãos que somos. Vamos pôr em prática a nossa fé e exercitar estes 7 princípios que hoje falamos aqui. Que Deus te fortaleça para que a sua fé seja aprovada neste tempo de crise. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.